Oi, gente, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo novo muito importante para vocês, que é coesão textual. Coesão textual, né? Jarisa, coesão textual, mas aí eu tô vendo pronomes relativos. É porque o pronome relativo faz parte da coesão. O estudo, o uso dos pronomes relativos faz parte da coesão textual. E o que é a coesão textual? São todos os elementos que eu utilizo para ligar as minhas ideias num texto, para evitar repetições, para dar sentido, para dar continuidade. Então, quando eu avalio a coesão textual, eu avalio a capacidade de alguém organizar as ideias. Isso não acontece só na escrita, acontece também na fala. Então, se eu entendo uma fala, se eu entendo algo que foi escrito, se aquilo está bem escrito, bem argumentado, bem falado, isso se deve a uma coesão textual. E dentro da coesão, nós vemos os pronomes relativos. Pronomes, independente de ser relativo, pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo, de tratamento, eles são utilizados para substituir um nome. Então, para evitar repetições, eu uso os pronomes. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre um tipo de pronome específico, que são os pronomes relativos. Como diz aí na definição, os pronomes relativos fazem referência a um elemento já mencionado do texto. Então, eles sempre estão retomando alguma coisa que foi dita anteriormente, substituindo e projetando na oração seguinte para que se evitem repetições. Tais pronomes são, pois, importantes recursos de coesão textual, como eu já tinha falado. Então, para que as ideias se liguem, para que eu tenha uma continuidade, para que eu evite repetições excessivas que deixam o texto pobre, eu uso os pronomes relativos, certo? E uma dica importante, sempre os pronomes relativos se referem a algo que foi dito anteriormente. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque nas questões de SPAES, Prova Brasil, sempre tem questões sobre pronomes relativos. A quem o pronome que, o pronome o qual, o pronome cujo se refere. Então, só para vocês saberem que se eu vou procurar a quem se refere, eu tenho que procurar antes de ele ter sido utilizado no texto. Mas vamos ver bem direitinho aqui na prática. Vejam esse exemplo. Eu entendo francês. O francês é a língua mais bonita que eu já vi. Vejam que nesses períodos eu tenho uma repetição muito próxima de francês. E eu tenho como evitar essa repetição utilizando um pronome relativo. Vejam aqui, ó. Eu entendo francês, que é a língua mais bonita que eu já vi. Então, em vez de repetir o francês, aqui eu substituí esse segundo francês por quê? Numa questão de espaço, às vezes pergunta a quem o termo que se refere. Quem é que ele está substituindo para evitar repetição? Francês. A gente vai ter alguns tipos de pronomes relativos. E eu não posso usar qualquer um deles. Eu preciso saber utilizar esses pronomes relativos. Eu vou ter os pronomes variáveis, ou seja, que mudam de forma, dependendo se ele está retomando um termo no plural, singular, masculino, feminino. E eu tenho os pronomes invariáveis, que são pronomes que servem para plural, singular, feminino, masculino, que não mudam. Mas ainda assim eu tenho que ter cuidado, porque não significa que eu vou usar o que ou quem em qualquer lugar sempre que eu quiser substituir um nome, tá? Então, primeira coisa, eu sei que tem pronomes variáveis e invariáveis. Os principais pronomes relativos invariáveis que não mudam é o que, quem e onde. Vocês nunca devem ter visto ques ou cas, né? Não existe que e pronto. Então, eles são invariáveis. Já os variáveis, eles podem ser, tem o qual, e aí se for masculino, o qual, se for masculino plural, os quais, se for feminino, se ele estiver retomando uma palavra que é feminina, a qual, e se essa palavra feminina for plural, as quais. Mesma coisa, cujo, cujos, cuja, cujas, e tem o quanto, quantos, quanta, quantas. Mas daqui eu quero que vocês foquem nesses aqui, no
o qual, os quais, a qual, as quais, no que, quem e onde. Esses são os que a gente vai ver com maior frequência. Então, vamos lá. Pronomes relativos. Que é o pronome relativo de emprego mais frequente e pode referir-se a pessoas ou objetos. Então, geralmente, quando eu tô na dúvida, bota um que muito provavelmente você não tem erro. Ah, eu não tava repetindo demais. Para evitar a repetição, o que eu vou usar? Bota um que. Mas acontece que às vezes até o que se torna excessivo e a pessoa acaba repetindo muito, e isso também é uma inadequação. Por isso que é importante eu saber como retomar com os outros pronomes relativos. Então, o que geralmente ele é aquele coringa, não tem erro. Vejam só. Nesse exemplo, a pessoa que lê melhor interpreta mais textos. Quem é, gente, que tá lendo melhor? É a pessoa. Então, veja que esse que, ele está retomando pessoa. Pessoa é uma palavra, quando eu falo masculino e feminino, não é a palavra. Então, pessoa é uma palavra feminina e está no singular. Se fosse as pessoas, continuaria que do mesmo jeito, por isso que ele é invariável. Então, seria as pessoas que leem, vai mudar o verbo, mas o pronome invariável continua o mesmo. E se fosse masculino, uma palavra masculina, como o adolescente. Então, botaria o adolescente que lê melhor, continuaria o quê? E se fosse plural, os adolescentes, os estudantes, ficariam os estudantes que leem. Eu vou mudar o verbo, mas não mudo o pronome. Por isso que ele é invariável. E ele vai servir tanto para a palavra, se a palavra antecedente for feminina, masculina, singular ou plural. Ele pode ter como antecedente os pronomes, as empregados como pronomes demonstrativos. Né? Não entendi o que disse. Mas o principal é vocês saberem isso, que ele retoma o termo antecedente, que tanto faz se esse termo antecedente é uma pessoa, é um objeto, certo? Aí eu vou ter também o quem. Aí o quem, ele já é mais específico. Ele não é tão popular assim quanto o que. O quem, ele se refere a pessoas e deve vir antecedido, desculpa, gente, de preposição quando o antecedente estiver explícito. Por exemplo, esta é a pessoa a quem amo incondicionalmente. Jarisa, vejam que eu botei um a quem. Porque a pessoa quem amo, porque como aqui tá definido a pessoa, aí no quem também vai ficar definido, né? A quem. Vejam que o quem eu só posso me referir a pessoas. Eu não posso usar para substituir lugares, certo? E ele sempre vai se referir a algo que foi dito antes. Então, o quem aqui está se referindo à pessoa. Outro pronome relativo utilizado. Então, enquanto o que eu posso usar para objeto, para animal, por exemplo, animal que criei, pode substituir o animal. A escola em que estudo, pode se referir a um lugar, mas o quem só se refere à pessoa. Aí eu tenho o qual e suas flexões. Os quais, a qual, as quais, que pode referir-se a pessoas ou a objetos e deve ser empregado depois de preposições de duas ou mais sílabas ou para substituir o pronome que, quando empregado abusivamente. Charisa, o que é isso? Não entendi. Lembra que eu disse pra vocês que eu posso usar o que ele é um coringa? Só que às vezes a pessoa usa tanto que fica inadequado. Tenho que evitar repetição. Eu não vou evitar uma repetição com outra repetição. Então, quando você observar que o texto tem muito que, substitua por o qual, a qual. Vamos aqui nesse exemplo. A pessoa que lê melhor. Digamos que essa frase estava dentro de um texto que tinha muitos ques. Que. E aí eu quero substituir esse que por outra palavra. Eu poderia substituir
por qual. Aí, como ele é o qual, a qual, ele é um pronome variável, eu tenho que concordar. A pessoa é feminino e é singular. Então, eu não diria a pessoa o qual lê. Eu diria a pessoa a qual lê. Certo? Pode, Jarisa, que coisa estranha. Pode, certo? Mas sempre vai concordar com o termo a quem ele está se referindo. Então, vamos lá. Que não teve muito, não coloquei muito exemplo, mas a gente vai ver logo em seguida. Ah, tá aqui, ó. Esta é a música sobre a qual lhe falei ontem. A qual tá substituindo quem? Tá se referindo a quem? A música. Veja que é um termo que foi dito anteriormente e eu evitei repetição. Mas observem que a música é uma palavra feminina e é uma palavra singular. Então, quando eu for usar qual, antes do qual, eu vou ter que usar concordando. Se é feminina, eu vou usar a. Se é feminina singular, eu vou usar a qual. Se fosse as músicas, se aqui eu tivesse as músicas, o pronome ficaria sobre as quais. E se fosse o livro, ficaria este é o livro sobre o livro, o qual. E se fossem os livros sobre os quais. Sempre vai concordar com o termo antecedente, tá bom? Jari, se eu quisesse colocar um que? A música que lhe falei ontem. Esta é a música que lhe falei ontem, tá certo? Correto. Mas é importante vocês saberem quando eu posso empregar o qual, a qual, quem, certo? O próximo que eu queria chamar a atenção é o onde. Que às vezes a gente usa demais quando tá escrevendo onde, não sei o que, não quero repetir, boto um onde. Acontece que o onde ele só retoma lugar espacial. Se eu estou querendo evitar a repetição de um lugar, do nome de um lugar, eu uso onde, certo? Se não, se for uma pessoa, se for um objeto, eu uso o que, ou o qual, ou a qual, tá bem? Então vejam só. O pronome relativo onde indica lugar, apenas lugar, nada mais que lugar, e apresenta significado equivalente a lugar em que ou no qual. Então, eu posso, também não quero repetir o onde, eu posso usar o em que ou no qual, certo? Por exemplo, a escola, aqui já tem um exemplo. Onde deixei meu celular? Porque às vezes a gente pensa que é só em orações afirmativas. Não, eles também podem estar em interrogativas, tá certo? Então, onde deixei meu celular? Em que lugar? Eu sou adulto, vou aonde eu quiser. No lugar onde eu quiser. Então, vejam que sempre ele está retomando um espaço. Para ficar mais claro, se eu tenho a seguinte oração: a escola onde eu estudo é perto da minha casa. Então, onde ele está retomando o quê? Escola, que é um lugar. Então, tá correto. Charisa, poderia ser a escola que estudo? Só uma atenção, o que eu disse que ele retoma tudo. Só que quando o que retomar um lugar, eu não posso ter o que sozinho. Aí seria a escola em que estudo. Ou na qual estudo. Certo? Geralmente é em que ou onde. O lugar onde comprei minha roupa. Fechou. Vejam que o onde aí, ele tá retomando o lugar da compra da roupa. Se eu não quisesse usar o onde, eu poderia colocar o lugar em que comprei minha roupa. Fechou, certo? O cujo, gente, ele é um pouquinho mais complicado e aí eu vou deixar para explicar numa outra aula. Por enquanto, eu queria que vocês focassem nesses pronominhos, tá certo?
voltar aqui para vocês. Eu queria que vocês focassem, principalmente, como eu disse, nessa aula, para não ficar muito longa, muito cansativa. Eu queria que vocês focassem no que, no quem, no onde e nessas variações aqui. Então, lembrando que ele retoma pessoa, objeto, lugar, singular, plural, masculino, feminino, mas pode vir questão, e ele sempre retoma um termo antecedente, que foi dito anteriormente. O quem só retoma pessoa. Então, a pessoa a quem emprestei o livro, a aluna a quem tirei as dúvidas, o garoto com quem falei. Então, o quem, ele sempre vai estar retomando pessoas, tá bom? O onde sempre vai estar retomando lugares. Então, a escola onde estudo, a loja onde comprei a roupa, o lugar onde vivo, que era o tema da Olimpíada, então onde sempre só retoma lugar. Se eu não quiser usar o onde, eu posso usar o que? Pode. Só que eu não uso o que sozinho, eu uso em que. Então, lugar em que vivo, a loja em que comprei a roupa, o lugar em que fui no final de semana, pode substituir o onde também, tá bom? E o qual, a qual, os quais, as quais, eles podem substituir o que, mas sempre vão concordar com a palavra anterior. Se a palavra for feminina, a ou as quais. Se for masculino, o ou os quais, certo? Então, isso aí é que eu queria que vocês, que ficasse claro para vocês. Por hoje, a gente vai estudar só esses pronomes. Nas atividades, vocês vão ver como é que vai ser essa aplicabilidade. Como é que eu aplico isso? Como é que eu uso isso? Então, a gente vai fazer algumas atividades nas próximas aulas sobre essa questão, que é muito importante, que sempre está caindo nas produções textuais ou nas questões de SPAES, Prova Brasil, no IF. Então, é importante, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam, entram em contato e aí a gente vai conversando. Um abraço, espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.